Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa continuidade de aula. Hoje vamos só uma breve recapitulação do que a gente estudou na aula anterior, ok? Aqui. A gente falou sobre a ampola de raio-x, a carcaça, o catódio, né? O filamento, que é o foco grosso, o filamento menor, que é o foco fino, né? Que a gente lembra que a gente falou sobre que o foco grosso ele dá menos detalhe, é usado mais para tecido, como por exemplo o tórax, e o filamento menor é para um foco fino, que é utilizado mais para osso, tá? A gente nunca pode esquecer disso. Temos aí o anódio, né? Que a gente viu que é uma placa metálica de tungstênio que possui uma angulação com eixo de tubo e é capaz de suportar altas temperaturas resultantes do choque dos elétrons oriundos do catódio. E tem ele fixo e giratório. No caso do fixo, a gente usa mais para exames bucais, odontológico, ou então homografia, que a gente não precisa de uma potência tão grande de calor de raios dos elétrons e raios em geral, tá? Dando continuidade, descer mais um pouquinho. Estou usando a apostila hoje porque durante a semana eu vou passar uma pequena atividadezinha e aí vocês vão usar ela dentro da apostila, tá bom? Temos aí o resfriamento do anódio, que para evitar a evaporação ou dano da superfície do anódio no ponto de impacto, devido à alta produção de calor gerada na frenagem dos elétrons, é imprescindível um resfriamento eficiente do anódio. E como é que esse resfriamento pode acontecer? Pode acontecer por irradiação e condução dos tubos de anódio fixo ou apenas por irradiação nos tubos de anódio giratório. Nas duas formas, o calor é absorvido pelo óleo no interior da cúpula ou da carcaça, tá certo? Então, como é feito esse resfriamento? Pelo óleo. O óleo absorve todo esse calor da cúpula, ok? A cúpula é o que corresponde ao invólucro metálico revestido internamente de chumbo. No seu interior é colocado o tubo de raio-x imerso em óleo de isolamento e refrigeração, ok? Ela possui a função de proteção mecânica e elétrica do tubo, dissipação de calor e absorção da radiação extrafocal. A cúpula possui um orifício de vidro, uma parte sem metal, por onde emerge o feixe de radiação denominado janela, que nós conhecemos como o colimador. E é muito importante a gente saber usar esse colimador com eficiência. Por exemplo, se eu vou fazer uma cervical, eu não preciso abrir todo o colimador. Por quê? Porque eu estou irradiando o paciente desnecessariamente. Eu posso colocar o colimador apenas naquela área, né? Fechar apenas naquela estrutura. Isso vai fazer com que o paciente receba menos radiação, tá? É para isso que ele existe. Senão ele era feito aberto sempre e pronto, mas não é assim. Ele é feito de forma que a gente possa limitar a área justamente por conta disso, porque tem áreas que a gente precisa de pouco espaço e tem estruturas que a gente precisa de muito espaço. Por exemplo, um tórax a gente vai fazer assim, com o colimador todo aberto, mas uma cervical não, né? Uma dorsal não, um braço, uma mão não, né? Então tenham bastante cuidado com o colimador, colime direitinho. Ah, professora, mas eu trabalho num setor
digital. Então, mesmo que eu abra todo o colimador, na hora que eu for digitar, obviamente eu vou cortar as partes que eu não precisava colimar. Eis um erro, porque não está sendo muito profissional. Mesmo que você possa editar a imagem e colocar no filme apenas a estrutura, o fato é que você irradiou o paciente desnecessariamente, né? E o paciente está ali sem entender nada. Ele não sabe nada sobre o assunto. Para ele está em boas mãos, ele está confiando em você. Então, baseado nessa confiança que o seu paciente, naquele momento ele é seu paciente, ele tem em você, então você vai fazer de tudo para que ele receba o menor índice de radiação, seja com colimador, com KB, com MA, com MAS ou com repetição de exame, tá certo? Um bom profissional, ele tem que se colocar no lugar do paciente. Como é que você gostaria de ser tratado, tá certo? Então a gente vai fazer de tudo para esse paciente ter uma boa imagem e, em contrapartida, receber o menor índice de radiação, ok? Aqui, ó, a carcaça. A dissipação do calor do tubo de raio-x ocorre pelo contato de tubo com óleo no interior da cúpula e pelo contato da cúpula, que é a carcaça, com o ar ambiente. Em tubos que necessitam de uma dissipação do calor mais intensa, forçada, ela é feita através de ventilador na cúpula, circulação de água dentro de uma serpentina em contato com o óleo da cúpula e circulação e refrigeração do óleo, tá certo? Então é feito todo um parâmetro aí para que não haja um sobreaquecimento dentro dessa carcaça, tá certo? Formação do raio-x. Qualquer dúvida até aí, ó, só é mandar, tá bom? Que a gente tira. Os raios-x, eles têm origem no choque de elétrons acelerado contra um obstáculo material-alvo, geralmente de metal. A interação entre esses elétrons e os átomos do obstáculo resultará na formação do raio-x e calor. A liberação dos elétrons ocorre no catódio em função da energia térmica fornecida ao filamento, processo denominado emissão termiônica. O filamento helicoidal do catódio é aquecido até aproximadamente 2000 graus Celsius por intermédio de um transformador especial de filamento, gerando assim os elétrons, que é nuvem eletrônica ou carga especial, que são acumulados em torno do filamento em um coletor eletrônico, evitando a dispersão. O ajuste de intensidade do feixe de elétron e quantidade de raio-x é dado pela intensidade de corrente do tubo de raio-x, tá certo? Com a aplicação de uma corrente de alta tensão no tubo de raio-x, de modo que o polo negativo seja o catódio e o polo positivo seja o anódio, os elétrons em forma de feixe serão simultaneamente repelidos do catódio e atraídos pelo anódio. O vácuo no interior do tubo tem as funções de evitar uma redução da velocidade do deslocamento dos elétrons de catódio até o anódio e isolar a alta tensão. O circuito elétrico responsável pela geração de elétrons, intensidade do feixe de radiação MA, é diferente do circuito gerador de alta tensão de KV. Observe. O circuito elétrico responsável pela geração de elétrons, quem é? É o MA, tá? Que é diferente do circuito gerador de alta tensão, que é o KV. Então, quem é responsável pela geração dos elétrons? O MA, a miliamperagem. E quem é responsável pela geração de alta tensão? O KV, que é a quilovoltagem. Os elétrons são desacelerados no anódio e sua energia é convertida em calor, raio-x. O tipo de interação entre os elétrons incidente e o alvo, anódio, irá determinar o tipo de radiação formada. Então, observe. Temos aqui o catódio, o filamento, né, que a gente já viu na outra aula, que tem o foco grosso, foco fino, então tem um filamento menorzinho e um filamento maior.
nuvens de elétron que vão se chocar com o anódio e aí formar o raio-x. Mas aí lembra que eu falei sobre o MA e o KV, ou seja, quem vai determinar o tipo de radiação formada é você, técnico. Então você precisa saber exatamente para que serve o KV, precisa saber exatamente para que serve o MA e precisa saber exatamente para que serve o IMAS. Um bom profissional de radiologia, ele tem que, por obrigação, saber duas coisas importantíssimas: física em relação à radiação e anatomia. Aprendendo essas duas coisas, você faz qualquer exame, tá? Então, mesmo que você tenha muita dificuldade em física, que as pessoas acham um bicho de sete cabeças, e de fato é, mas aí você tem várias informações, tanto aqui na plataforma que a gente vai colocar, como nas apostilas. Também temos aí o YouTube, o Google e livros. Então, se você acha que você tem uma dificuldade em aprender essas coisas relacionadas à física, então vamos embora estudar até a gente entender tudo bem direitinho, tá? E qualquer dúvida, só é perguntar. Eu sei que é um assunto bem complexo, bem, eu diria assim, não é que é chato, mas é um pouco mais difícil de se entender, porque existem técnicos que fazem imagens perfeitas, mas não sabem para que serve o KV, o MA e o MAS. Professora, como assim? Bom, não sabe por quê. Às vezes está trabalhando há 20, 30 anos ali na função e durante esse período descobriu, por exemplo, que se colocar 70, 80 kV, 500 MA e 20 MAS no tórax no adulto de 40, 45 anos num posto normal, vai sair legal. Então o que ele faz? Ele escreve lá numa tabelinha os parâmetros tudo direitinho. Mas se você for perguntar o porquê desses parâmetros dentro da física, alguns deles não vão saber responder. E isso não é interessante. Por quê? Porque tá certo, realmente pode funcionar você fazer uma tabelinha de acordo com aquele equipamento, mas nem todo equipamento é igual, né? Nem todo lugar que você vai trabalhar é igual. Então, mesmo que diferencie os aparelhos, o fato de você saber como é que funciona essa questão do KV, o MA e o MAS, você vai conseguir tirar de letra. Por isso que é importante você entender a diferenciação de tudo isso, tá bom? Conversões dos fatores radiológicos de acordo com a angulação do RC, raio central. Gente, é muito importante você saber aonde vai o raio central, tá? Quando você está estudando anatomia radiológica, não anatomia em si, mas anatomia radiológica, qual a diferença, professora? A diferença é que, por exemplo, eu sei onde é que é a cervical, né? Sei quantas vértebras tem, tudo direitinho. Mas quando eu falo em anatomia radiológica, eu preciso saber onde é que o raio incide, tá? Quanto eu vou colimar, quanto de distância eu vou manter da ampola para a estrutura, onde é que eu vou angular direitinho. Então isso chama-se anatomia radiológica. Eu preciso saber a estrutura, também eu preciso saber aonde vai o raio central dessa estrutura, tá certo? Existe aqui uma angulação do raio central. Nem sempre o raio central vai ser perpendicular. O reto. Perpendicular significa isso. Às vezes a gente precisa fazer uma certa
angulação. Como na cervical, por exemplo, quando a gente vai fazer, tem essa parte aqui que é um pouco sobreposta, a gente faz uma angulação mais ou menos de 15 graus da ampola, para que a gente possa pegar toda essa parte aqui, embora que talvez algumas vértebras fiquem sobrepostas, mas é importante a gente saber o porquê da angulação. Geralmente é para evitar sobreposições, ok? Outra coisa que precisa ser levada em consideração são pacientes imobilizados. Se eu uso X de KV ou se eu uso X de MA e MAS em um paciente normal, eu não vou usar esses mesmos parâmetros para um paciente imobilizado. Por quê? Porque a espessura muda, a densidade muda, então aí você precisa fazer alterações nos parâmetros radiológicos, ok? Os fatores de exposição utilizados para pacientes imobilizados podem ser alterados da maneira a seguir: gesso seco aumenta de 8 a 10 kV, gesso úmido aumenta 15 kV. Quando fala gesso úmido, às vezes é porque a pessoa acabou de ser imobilizada. Então aí você tem que levar em consideração que o gesso ainda tá úmido. E como a água ela aparece na radiografia, ela aparece escurecida, então você dá uma aumentada no kV. Fibra e tala, né? Ambas são 5 kV. Mas isso tudo é só uma base, não é regra não, é uma base. Por exemplo, o gesso seco está dizendo que aumenta de 8 a 10, gesso úmido 15, a fibra 5, mas pode ser 6, mas pode ser 8, pode ser 10, pode ser 4, vai variar muito do seu aparelho, tá? Lembra sempre disso, vai variar muito do seu aparelho. Por exemplo, em determinada clínica eu uso 70 no tórax KV, mas em outro eu tenho que usar 80, 90. Isso vai depender muito do aparelho, principalmente aparelhos que são muito antigos. Aparelhos que são muito antigos, eles já não dão mais a mesma qualidade. Então o que a gente faz? A gente infelizmente tem que aumentar os fatores radiológicos para que aí eles cheguem na mesma qualidade, ok? Falando em fatores radiográficos, eles variam em função dos diversos tamanhos e patologias dos clientes ou pacientes. São eles: a miliamperagem, a quilovoltagem, a espessura, a distância e o tempo, tá? Eu quero que vocês leiam aqui comigo, tá bom? Vamos ler juntos. Miliamperagem, ela representa a quantidade de raio-x. Como a quantidade depende do tempo usado, deduz-se que esses dois fatores são inseparáveis. O aumento de um pode ser compensado com a diminuição do outro, desde que o produto permaneça inalterável. A miliamperagem depende do aquecimento fornecido ao cátodo. Quanto maior o aquecimento, maior será a quantidade de elétrons que flutuam sobre o cátodo para o anodo, quando dá passagem da alta tensão, produzindo assim maior quantidade de raio-x. Exemplo: CMA 1/10 de segundo tem efeito semelhante ao produzido por 10 mA durante 1 segundo, pois o produto é sempre 10 mA vezes o segundo. O que tudo isso quer dizer, professora? Quer dizer que o MA, tá? Ele vai andar de mãozinha dada com o MAS. Por quê? A miliamperagem depende do aquecimento fornecido ao cátodo, tá certo? Então, quanto maior o aquecimento, maior a quantidade de elétron. Então, se eu estou gerando muito elétron, uma quantidade muito grande, então eu não preciso de tanto tempo. Então, eu coloco um tempo menor. Se eu estou usando pouco, então eu vou precisar de uma quantidade de tempo um pouquinho maior, tá certo? Que é como foi que falou o exemplo. CMA no 10º de segundo tem efeito semelhante ao produzido por 10 mA durante
1 segundo. Então, um vai de acordo com o outro. Se um subir muito, o outro desce. Se o outro descer, vice-versa, tá certo? Não tem porquê, por exemplo, eu usar uma produção de elétrons muito grande, né, uma potência muito grande, se eu vou colocar uma quantidade de segundo grande também. Não faz nenhum sentido. Você tem que colocar um menor. Vamos fazer um exemplo? Por exemplo, num tórax de criança, a gente coloca aí uns 500 mA. Depende muito do seu aparelho. Mas veja só, por que eu vou colocar um mA tão alto assim? Eu não expliquei que a miliamperagem depende do aquecimento fornecido ao catódo, e quanto maior o aquecimento, maior será a quantidade de elétrons? Então, vai ser muito elétron. Professor, mas por que tanto elétron assim? Porque eu vou usar de segundo de MAS em torno de 5, 7, 4. Por quê? Porque eu acabei de falar que é um tórax de criança, e criança é muito inquieta. Eu vou precisar de um raio bom e que seja rápido. Um raio veloz e bom ao mesmo tempo. Por quê? Porque a criança é muito inquieta. Professora, mas 500 de mA não é muito para um tórax de uma criancinha. Seria muito se você usasse muito MAS, ou muito tempo, ou você fosse expor ela por muito tempo. Mas você vai expor ela por pouquíssimo tempo, justamente porque essa criança não vai ficar parada, não vai ficar quieta. Às vezes a criança já chega chorando, já chega extremamente assustada. Então você precisa formar uma radiação que seja rápida, porém eficaz. Então, para ser rápida, eu preciso diminuir meu MAS, que é a miliamperagem por segundo, e aumentar o meu MA, que é a miliamperagem, tá certo? Entendido até aí? Vamos agora para a quilovoltagem. A quilovoltagem é responsável pelo poder de penetração dos raios-x e traduz a qualidade do raio-x utilizado. Quanto maior a quilovoltagem, mais penetrantes serão os raios-x, maior será a sua capacidade de atravessar maiores espessuras e maiores densidades. Veja só, quando você coloca uma quilovoltagem baixa, esse raio ele vai penetrar devagarzinho, tá? E aí, dependendo da estrutura, por exemplo, se for uma mão, é interessante que ele penetre devagar, que ele faça essa interação mais lenta, porque ele vai dar mais detalhe, tá certo? Por exemplo, numa mão, eu vou usar aí em torno de uns 18, 20 kV, mas em compensação eu posso usar um MA bem baixinho, tá? Porque o MA é responsável pelo foco grosso e o foco fino. A gente sempre já conversou sobre isso, que é sempre foco fino em relação ao osso. E quando se trata de extremidades como mão, é mais fino ainda. Então a gente vai usar uns 50 de MA. E a gente pode aumentar um pouquinho o MAS. Como a gente tinha falado anteriormente, se a gente diminui muito o MA, a gente pode subir um pouquinho o MAS. Então, ele vai penetrar com mais tranquilidade, digamos assim, na mão do paciente, e vai ter uma interação com um pouquinho mais de tempo para fazer todo o detalhe da mão, e aí fazer uma boa imagem, tá bom? Tempo é a duração de emissão do raio-x. Deve ser curto nas radiografias de órgãos, como a gente falou sobre, por exemplo, o tórax, com movimento peristáltico, coração, estômago, pulmão.
é o tempo que condiciona a quantidade de raio-x que é empregado, tá ok? E a distância. Distância relacionada com a quantidade de raio-x que saindo do foco chega até o objeto. Esta quantidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Apesar de ser um fator radiográfico importante, não se relaciona diretamente com o comando de aparelho, e sim com o posicionamento. Como assim, professora? Veja só. Se eu uso um metro, geralmente é um metro, para uma cervical em AP, eu não vou usar a mesma distância no perfil, porque no perfil a estrutura vai ficar um pouco mais distante por conta do ombro, e neste caso a gente aumenta aí uns 20 centímetros, então fica 1,20 m, certo? Então a gente precisa sempre ver a questão da distância. Geralmente é sempre 1 metro, mas em ressalva o tórax e a cervical em perfil, a gente usa 1,20 m, tá? Que é para compensar a distância objeto filme. Ok? Até aí? Então, quais são os fatores de qualidade de imagem? Densidade, contraste, detalhe e distorção. A densidade radiográfica, ela pode ser descrita como grau de enegrecimento. Quanto maior o grau de enegrecimento, maior a densidade, menor a quantidade de luz. O que isso quer dizer? Se eu colocar, por exemplo, um KV muito alto, muito alto, a gente vai ter uma imagem muito escurecida. E uma imagem tão enegrecida não vai ajudar o médico a visualizar o que ele quer, tá? E o que pode controlar essa densidade? O fator de controle primário da densidade é o MAS, que controla a densidade por meio de controle direto da quantidade de raios emitidos pelo tubo de raio-x. Além do MAS, a distância foco-filme, que nós acabamos de falar, também é um fator de controle para a densidade radiográfica. A distância afeta a densidade de acordo com a lei do inverso do quadrado. A duplicação da distância reduzirá a densidade em 1/4. Conclui-se então que a distância possui significativa importância sobre a densidade. Contudo, uma distância padrão é utilizada na realização dos exames radiográficos. Observe esta frase. Contudo, uma distância padrão é utilizada na realização dos exames radiográficos. O que isso quer dizer? Quer dizer que Titia acabou de explicar. Na grande maioria dos exames se é usado 1 metro de distância foco-filme. Em ressalva temos o tórax, que é usado até 1,50 m, mas vai de 1,20 m a 1,50 m, e a cervical, que é 1,20 m, sempre, que é para compensar a distância foco-filme, tá certo? Contraste é definido como variação ou diferença de densidade em áreas adjacentes de uma radiografia ou outro receptor de imagem. Também pode ser definido como variação na densidade. Quanto maior essa variação, maior o contraste. Quanto menor esta variação, menor a diferença entre a densidade de áreas adjacentes, menor o contraste. O objetivo do contraste é tornar visíveis os detalhes anatômicos de uma radiografia, sendo importante uma compreensão para a avaliação do contraste na qualidade radiográfica, ok? Contraste menor. Vamos lá. Contraste menor eu tenho o quê? Baixo MAS. Menor diferença entre as áreas adjacentes. Contraste de escala longa. É mais desejável nos exames de tórax, onde são necessários vários tons de cinzas para visualizar as marcas pulmonares muito finas. No exame de tórax, você não vai ter um contraste só, você vai ter vários contrastes. Professora,
como é que eu vou ter vários contrastes? Simples. Se você está usando os parâmetros corretos, você vai ter vários tons de cinza dentro desse exame, que eu vou mostrar mais na frente com imagens para vocês, tá certo? Contraste maior, alto MAS, maior diferença entre as áreas adjacentes. Contraste de escala curta, é mais desejável nos exames de estruturas ósseas para visualizar contornos, bordas, como para membros superiores e inferiores. Utilizamos contraste maior ou menor de acordo com o exame que estivermos realizando, tá certo? E quais são os fatores de controle de contraste? Porque a gente viu que a densidade é de acordo com o MA e o MAS, correto? Então, o que é que diferencia o contraste? Qual é o controle do contraste? É o KV. É o KV que controla a energia ou a capacidade de penetração do feixe primário. Então, quanto maior o KV, maior a energia e mais uniforme é a penetração do feixe de raio-x nas áreas de densidade de massa dos tecidos a serem radiografados. Assim, o maior KV produzirá menor variação de atenuação, beleza? Resultando em menor contraste. Uma regra geral afirma que se deve usar maior KV e menor MAS que proporcione informações diagnósticas suficientes em cada exame radiográfico. Isto reduzirá a exposição ao paciente e, em geral, resulta em radiografias com boa informação diagnóstica. Em termos gerais, resulta que o aumento de energia, que é o KV, reduz a quantidade de radiação, que é o MAS, mantendo a densidade. Então, lembra que um sempre compensa o outro. Se eu uso um KV muito alto, a lógica é que o MAS ou o tempo de radiação seja menor e vice-versa, tá bom? Mais na frente a gente vai estudar sobre o detalhe, tá ok? Durante a semana, provavelmente segunda-feira, eu vou colocar uma atividade para a gente fazer, tá? E aí nessa atividade a gente pode tirar todas as dúvidas sobre esses parâmetros radiológicos. E também vou colocar um videozinho para você ver na prática a diferença aí desses parâmetros, tá certo? Mas por hoje é só. Obrigada por ter assistido a aula. Espero que tenha sido de grande proveito. Qualquer dúvida é só me chamar no Zap ou na plataforma, tá bom? Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.